sabemos dónde estamos seguros, dónde podemos confiar y finalmente descansar. Su alma también desea encontrar ese lugar. Trate de recordar dónde ha estado buscando un poco de paz. ¿Por cuántos lugares ha pasado? ¿Por cuántas fiestas, relaciones, trabajos? ¿Por cuántos amigos, viajes, casas? Usted cambia todo a su alrededor, pero nada cambia. Mientras no sepa lo que está buscando, nunca lo encontrará. En la creación divina, todo tiene su lugar, incluyendo los seres humanos. Su lugar siempre ha sido con su Creador. No importa lo lejos que haya ido. En el fondo, usted sabe que necesita de Él. Los brazos del Padre. Su alma suspira por ese lugar, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Pero esto no es un destino automático. Los únicos que ya tienen un lugar seguro son su cuerpo y su espíritu. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra. El espíritu vuelve a Dios. Pero, ¿y el alma? ¿A dónde irá? Y ese cambio de lugar puede ser demasiado rápido. Hoy estamos aquí, pero mañana nadie lo sabe. Vea lo que pasó en Turquía y Siria. Furkan orayı çek orayı. Deprem meydana Un geldi. terremoto cortó miles de vidas en un instante en la madrugada. De un instante a otro, de manera rápida e imprevisible, el lugar del alma puede cambiar. Usted duerme en su cuerpo y despierta en otro lugar. ¿Y si su vida termina hoy? Sí, puede terminar cuando usted menos lo espera. ¿En qué lugar usted pasará la eternidad? Muchas creencias se proponen responder esta pregunta. Algunos dicen que el hombre solo es materia. Murió, se acabó. Otros creen en la reencarnación o el purgatorio. Pero la palabra de Dios no deja lugar a interpretaciones. Todos mueren, o salvos o condenados. Nadie muere con su destino final indefinido. Por lo tanto, la muerte es el martillo final para todos nosotros. ¿Cuál es el peor lugar en el que ha estado? ¿Le gustaría volver allí? Probablemente no. Ahora, imagínese ir a un lugar donde haya ausencia total de Dios. Esta es la definición del infierno. A diferencia del cielo, donde hay una ausencia total del dolor. Durante su estancia en este mundo, estará en constante guerra por su alma. Pelee el buen combate, guarde su fe, porque hay un lugar preparado para los que venzan. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, por favor. Ó Padre, deseo tanto oír el sonido que va a abrir el encuentro triunfal, volver a ver
amigos que un día en Cristo fueron hechos mis hermanos, y ahora sí podernos dar las manos, porque tendremos todos solamente a un solo Señor. Es el consuelo que envuelve a mi vida, mi Señor Jesús, que murió así en aquella cruz. Volverá al fin. Por eso canto gloria. Encontraram? Ele disse assim, Filipenses 2, verso número 12. 2:12. Assim que, amados meus, tal como sempre habeis obedecido, não só em minha presença, sino agora muito mais em minha ausência. O que ele disse? Ocupaos em quê? Com quê? Mira-me a mim, por favor. Ocupaos. Uma das coisas que mais o diabo trata de fazer é ocupar as pessoas, para que elas não consigam pensar em sua alma. O diabo cria entretenimentos a não mais poder. Você vê que as pessoas hoje elas estão submergidas em redes sociais. Ele vive aí, há pessoas que elas se han vuelto adictas a redes sociais, à internet, e elas quedam aí submergidas em um mundo completamente fantasioso. E cada vez há mais, vão criando mais formas de ocupar a pessoa. Então, hoje você tem uma infinidade de plataformas de streaming, uma infinidade. Você tem Disney, você tem Paramount, você tem Netflix, você tem HBO, você tem Apple TV, enfim. Todo para quê? Para que as pessoas elas estejam aí, ocupadas. Todo o tempo ocupadas. Exatamente para quê? Para que elas não coloquem atenção em la salvação de elas. Para que elas não pensem em sua alma. Então, elas vão consumindo o que eles querem que a pessoa consuma. Vão llenando a cabeça de pessoas, vão formando a opinião das pessoas, e as pessoas vão sendo como zombies. Elas são consumidas. Elas vivem aí, vivendo aí, mortos em vidas, verdadeiros zombies. Porque é a estratégia do diabo para que a pessoa ela não pense em el destino de sua alma, para que ela não creia que há uma vida depois dessa morte, para que ela não pense nisso, que vai passar. Mas aqui o apóstolo São Pablo, ele nos orienta, ele nos ensina a que nós outros nos ocupemos com nossa salvação. Você vê que há pessoas que vivem ocupadas para falar mal da vida de outro. Há pessoas que vivem
como os verdadeiros detetives, buscando errores em outros. Ou não é verdade? Estão ocupados em mirar a vida dos outros. Estão ocupados em falar mal de outros. Estão ocupados com a vida dos demais. Mas ela não se ocupa de sua alma. Ela está ocupada com os filhos, ocupada com a casa, ocupada com a empresa, com os negócios, ocupada em como vender, em como comprar, ocupada em como sair de aqui para ali. Ela está ocupada com isso, ocupada com o outro, mas ela não está ocupada, nem muito menos preocupada com a salvação dela. Ela não está nem ocupada, nem preocupada. Ela se preocupa por outras coisas, mas ela não se preocupa com o destino final de sua alma. E é isso que o diabo quer. Ocupar nossa mente, ocupar nosso tempo, para que nós não tenhamos tempo para o que realmente necessitamos. Por isso que as pessoas, elas vão vivendo angustiadas, debilitadas, fragilizadas. Por quê? Porque ela vai ocupando sua mente e seu coração com todas as coisas, menos com sua salvação. E aqui o Espírito Santo, através de Pablo, ele disse: ocupaos em vuestra salvação com temor e quê? E temblor. Certo? Temor e temblor. Por quê? Porque é uma coisa que tem que causar esse, entre comillas, pânico em nós outros. É algo que nós outros não podemos nem querer pensar em ir para o inferno. Porque perder a salvação é um caminho sem volta. Não há como recuperar mais. Se a pessoa perder a salvação de ella, não há mais volta atrás. Não há como ela conseguir recuperar. Ela perdeu a salvação, ella estará eternamente condenada com o diabo ao lago de fogo e azufre. E não haverá uma segunda chance. Por isso que o diabo, ele quer ocupar seu tempo. Por isso que ele quer ocupar seu tempo. Você vê que as pessoas, até para chegar à igreja, elas chegam atrasadas. Eu não me refiro ao dia de hoje, porque hoje eu entendo que hoje é dia de trabalho, dia de semana, e sabemos tudo isso. Mas você vê domingo, é uma falta de respeito da pessoa chegar domingo atrasada na igreja. Mas por que ela chega atrasada? Porque ela não está ocupada com o quê? Com sua salvação. Ela está mais ocupada com isso, com aquele e com o outro. Ah, mas tem na igreja. Ah, mas não é problema. Porque ela não está ocupada com temor e temblor. Se as pessoas conseguissem imaginar quem é Deus, elas teriam muito mais respeito. Você vê, a pessoa entra na igreja, ela não apaga o celular dela, ela não coloca em modo silencioso, porque ela não tem nenhum respeito por Deus. Eu duvido que ela entre com o celular dela prendido allá na corte, delante de um juiz. Ela não vai ser isso. Você vê que quando nós temos que ir a uma embaixada, nem sequer podemos entrar com o celular. Não podemos. Quando eu tive que ir ao Monte Sinaí, então eu fui à embaixada aqui de Arábia, e quando eu fui, eu tive que deixar o celular, até meu relógio eu tive que sacar. Até o relógio. Eu digo, mas é um relógio não, mas deixa aqui. Por que será, hein? Para você não mirar tempo. Você tem que estar aí e esperar. O tempo que seja, porque quem tem interesse é uno. Então você não pode estar preocupado com o quê? Com a hora. Mas quando se trata de Deus, as pessoas não têm temor. Porque ela vê a Deus, porque elas quando veem
por exemplo, ela vê a novela, e você está vendo a novela? Todavia não aparece Jesus grande, mas daqui a pouco você vai ver. E você vai ver como Jesus trata as pessoas. Então, elas têm a ideia de Jesus sendo aquele Jesus, aquele Hijo de Maria. Elas não têm a visão e o entendimento de Jesus como Deus, como Senhor. Porque quando você tem a revelação de Jesus como Senhor, como Deus Todo-Poderoso, então você tem temor e temblor. Porque você sabe que com Deus não se ruega, com Deus não se bromeia. Amém, gente? Que Ele é Senhor. Então você tem todo o respeito. Então você tem hora, você tem tempo, você se preocupa com Ele, você quer agradá-lo a Ele, você hace um voto, você cumpre, você hace uma promessa, você cumpre, você tem que fazer um ayuno, você hace. Por quê? Porque é um temor hacia o ser soberano. Mas quando a pessoa não tem esse entendimento, então se a pessoa trata a Deus assim. E por isso ela não tem tempo, ela não se ocupa com o quê? Com o quê? Com a salvação dela. Ela não se ocupa. Se você se ocupar mais de sua salvação, eu lhe garantizo, você hablaria menos tonteria, você pensaria menos tonteria, você leria mais sua Bíblia, você oraria mais, mesmo que você não pode dobrar sua rodilha para orar, mas você viveria orando. Você não faltaria em suas reuniões, você não chegaria atrasado na igreja, você respeitaria seu prójimo, você teria desejo de salvar outra pessoa, porque quem é salvo quer salvar. Quem é salvo quer salvar. Quem é salvo não é indiferente com o dolor ajeno. Que a pessoa que é salva e que se ocupa de sua salvação, ela tem preocupação em salvar ao semelhante dela. Ela tem essa preocupação. Porque ela é salva e ela se preocupa e se ocupa de sua salvação com temor e com temblor. Pensa-lo. Com que você está ocupado? Com quantas coisas você se ocupa em seu dia a dia? E sua salvação? Você se ocupa de sua salvação? Ou se preocupa por sua salvação? Você vê essa tragédia que passou em Turquia? Pessoas que dormiram em seu corpo, mas se despertaram, Deus sabe de onde. Em questão de segundos. Não dá nem tempo para a pessoa arrepentir-se. E se a pessoa, ela antes de acostar-se, ela não lhe dijo a Deus, tem misericórdia de minha alma, salva minha alma, perdona meus pecados, lava-me de minhas culpas, limpa-me de todo o malo, tem misericórdia de mim, Jesus. Se esta noite for a última, por favor, acuérdate de mim em tu reino. Se ela não hizo esta oração, se ela estava tão ocupada e tão cansada que ela dormiu e disse, depois eu hablo com Deus. Aonde amanheceu a alma dela? Em questão de segundos. E todos estamos sujeitos a isso. Ou não é verdade? Todos nós outros. Então, vocês veem que quando eu me ocupo e eu me preocupo com minha alma, então eu vou errar menos. Se você se ocupa de sua salvação, você não vai pecar. Porque se você está ocupado e preocupado com sua salvação, você sabe, e se eu me morro aqui agora? Imagine-se. E se eu me morro vendo pornografia? Estou aqui vendo pornografia, nada me está vendo.
Minha esposa não me está vendo, minha irmã não está vendo, meu marido não me está vendo, nada me está vendo. Estou aqui no celular, estou aqui na computadora vendo pornografia. E me dá um ataque cardíaco e eu me muero. Ou vem um terremoto e desaba todo. E aí? E sua alma? Por causa de uma porqueria na sociedade que a persona é viciada. Mas por quê? Porque ao contrário de ocupar-se de sua salvação, ela está ocupando sua mente com porquerias. Não sei se me estou fazendo entender. Quem me está compreendendo? Ocupe-se e preocupe-se. Ocupe-se e preocupe-se. Essas coisas acontecem para deixar-nos em alerta. Não em alerta de um terremoto. Não é em alerta, porque às vezes a pessoa vê essas coisas e ela já prepara a mochilita dela e já deixa na porta. Vá que passa aqui. E ela está preocupada com os documentos de Elia. Ela está preocupada com o documento. Mas ela não está preocupada com a alma de Elia. Se essas coisas acontecem para alertar-nos, não que pode passar uma situação desta com nós outros, de um terremoto. O que Deus está mostrando é: vou volver. Em qualquer momento eu volvo. E nós outros estamos preparados para isso? Será que estamos ocupando nossa vida, ocupando-nos com nossa salvação, preocupado com nossa salvação? Não vou deixar de viver, não me refiro a isso. O que eu me refiro é qual é a minha prioridade. Qual é a coisa que mais ocupa a minha cabeça? É a família? É o trabalho? São as deudas? São os problemas? Ou a coisa que mais me preocupa e me ocupa é a minha salvação? Porque se eu estou ocupado com minha salvação, aunque eu viva os problemas não me vão apartar da presença de Deus. Porque eu estou ocupado e preocupado com minha salvação. Então eu não estou preocupado com outra coisa. Outra coisa não me causa mais temor que perder minha salvação. Você pode perder o marido, você pode perder o trabalho, você pode perder a empresa, você pode perder o irmão, você pode perder a madre, você pode perder o carro, você pode perder a casa, você pode perder qualquer coisa. Nem modo, todos estamos propensos, sujeitos a perder. O que eu não posso perder é minha salvação. Porque essa não tenho como recuperar. As outras coisas eu recupero. Mas a salvação eu não recupero. Se perdi, perdi. É uma oportunidade, é uma única. Então, se eu tenho que ocupar minha mente, eu tenho que preocupar-me com minha salvação. O bispo, com isso, você me quer dizer que eu não posso ver coisas ou ter entretenimento? Não, eu não estou me referindo a isso. O que eu estou referindo é que você não pode priorizar nada por em cima de sua salvação. Você se ocupa disso. Você se ocupa. Você se preocupa com isso. Amém, gente? Aí ele disse: porque Deus é quem obra em vosotros tanto ele querer como ele hacer para su beneplácito, ou seja, para su buena voluntad. E a vontade de Deus é sua salvação. Amém, gente? Todos seremos ricos. Todos seremos ricos? Não. Não. Porque não todos têm fé para isso. Mas todos podem ser salvos. Todos serão sanados? Não. Não. Nós outros vimos pastores que morreram. Nós outros vimos pastores que morreram agora com a pandemia. Eu perdi pastores. Morreram. E aí?
Ele pastor não era de Deus? Ele pastor não teve fé? Ele pastor não era bautizado com o Espírito Santo? Não, não se trata disso. Se trata que chegou a hora. E se não muere de uma coisa, muere de outra. Chegou a hora. Então, se não todos serão curados, mas todos podem ser salvos. E é isso que você tem que entender. Há pessoas que não vão casar. Ui, o bispo, não me diga isso. É verdade. Há pessoas que não vão casar. Mas por quê? Porque ela não quer, ela não tem essa fé. Mas ela será salva, porque todos podem ser salvos. Então, se há coisas que eu não vou lograr, mas uma coisa eu tenho que lograr, minha salvação. Mas sabe por quê? Eu busco a Jesus, não é para lograr as coisas. Eu busco a Jesus, porque eu quero a eternidade com Ele. E as bendições que eu receba são apenas um plus. É um regalo. Mas eu não estou buscando a Jesus por isso. Amém, gente? Me está compreendendo? E é uma coisa que você tem que ter consciência. Porque quando você tem essa maturidade, essa madurez de fé, então você não se perde. Você não decai quando as coisas não saem como você programou. Você não decai. Porque o mais importante é minha alma. Eu vou lutar. Eu vou fazer minhas cadenas, vou fazer meus propósitos, vou fazer minhas campanhas, vou fazer minhas orações, vou fazer meus votos, vou fazer... Ou seja, minha fé, ela vai continuar. Mas, sobretudo, eu quero ter fé para minha salvação. E fé não é só para ganhar. Eu também tenho que ter fé em la hora que eu perdo. Porque não sempre eu vou ganhar. Há momentos que eu vou perder. E aí? Por causa disso eu vou perder minha salvação? Não. Eu perdi aquilo. Mas eu não perdo minha fé nem minha salvação. Amém, gente? E vou seguir lutando para resolver aquele assunto. Eu perdi meu padre. Perdi. E o que eu posso fazer? Eu vou negar minha fé? Ou eu vou dizer, Senhor, por quê? Não, ele morreu, acabou. O que eu posso fazer? Chorei. Mas chorei um dia, depois já acabou. Então eu tenho que ter essa fé, a fé da salvação. E a fé da salvação é assim. Ela me prepara para ganhar, mas também me prepara para perder. Se eu ganhei, graças a Deus. E se eu perdi? Graças a Deus. Perdi, mas vou ganhar. Há perdas que são ganâncias. Ou não é verdade? Às vezes há que perder para ganhar. Então se eu aprendo essa fé madura, eu não tenho mais a fé de ninho, essa fé infantil. Não, eu tenho essa fé de salvação. Minha fé é por minha salvação. Eu luto por minha salvação em primeiro lugar. As demais coisas, por añadidura. Mas e se não añadir, não há problema. Por lo menos eu conquistei o mais importante, minha salvação. Então, por isso que Pablo, ele orientou, ocupem-se de sua salvação. E quando você se ocupa de sua salvação, você vai estar sempre em paz. Você vai estar sempre feliz. Você vai estar sempre forte para lutar. Porque aqui dentro, você tem o mais importante, a certeza de sua salvação. Quem me ha compreendido? Coloque-se de pé em seu lugar. Cierre os olhos, por favor. Coloque a mão em seu coração. Por toda minha vida, ó Senhor,
te alabaré, pois mi aliento és tu vida. Es mi aliento, es tu vida. E nunca me cansaré. Y nunca me cansaré. Diga-lhe, puedo oír tu voz. Puedo oír tu voz. És mais dulce que la miel, Es más dulce que la miel, que me quita desta cueva que me quita de esta cueva e me lleva hasta el cielo. y me lleva hasta el cielo. Já vi fogo e terremotos, Ya vi fuego y terremoto, vento fuerte que passou. viento fuerte que pasó. Já vivi tantos peligros, Ya viví tantos peligros, mas tu voz me calmou. mas tu voz me calmó. Tu das ordem a las estrelas Tú das orden a las estrellas e limites ao mar. y límites al mar. Dile, eu me sinto tão seguro Yo me siento tan seguro em tus braços, oh Altíssimo. en tus brazos, oh Não há cerrojos, não há cerrojos, ni puertas ni puertas que se cierren. delante de tu voz. Não há dolor, No hay dolor, nem culpa ni culpa que puedan resistir. que puedan resistir ante el Señor. E la tempestad Y la tempestad se calma se calma por la voz de aquel que todo lo creó. pues tu palabra Pues tu palabra es pura, es pura, es escudo es escudo para los que en él creen. Senhor Espírito Santo, las preocupaciones y las ocupaciones de essa vida fragilizam a la persona. Por isso nós vemos, ó Deus, tantos que, pese a que estão em tu casa, e muitos hasta por tantos anos em tu presença, aún assim, eles são frágeis. Quando vêm as adversidades, as lutas, vêm as tribulações, a contrariedade, imediatamente eles buscam o pastor e questionam por quê? Por que se eu vengo à igreja, eu dou dízimo, eu hago isso, hago aquilo? A pessoa queda tão confundida, tão perdida, que ela só sabe reclamar. E ela não consegue entender que o maior problema é que ela nunca se ocupou da salvação. E como ela não se ocupou da salvação, a alma de ela está vazia. A alma de ela está completamente perdida. E eu lhe pido, Espírito Santo, que nesta noite, cada pessoa que está aqui seja tomada por tu presença. Porque eu sei que o Senhor, Espírito Santo, fortalece nossa alma a ponto de ela sentir-se segura em tus braços. Como vimos no vídeo, todo o que ninho necessita é de los braços do Padre, que aí ele está seguro. Assim é a alma. Nada dá seguridade para a alma. Dinheiro, pareja, viagens, nada de isso é capaz de dar à alma
a seguridade, a certeza, a tranquilidade. Todos são distrações, são ocupações que não podem beneficiar a alma em nada. Mas quando estamos em tu presença, quando llenamos nossa mente com tu vontade, com tu palavra, quando oramos de todo o coração, isso é um bálsamo para nossa alma. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, por isso nós te adoramos, porque tu eres o Salvador de nossa alma, tu eres nosso Deus. Aleluia. Ensina-nos a ocupar-nos mais de nossa salvação com temor e com temblor. Não permita, Jesus, que nossa alma ela se perda. Jesus, aunque perdamos todo fisicamente ou materialmente, não permita que perdamos a salvação. Por isso, fortalece nossa alma, Jesus. Fortalece nosso ser. Llena-nos de tu presença nesta noite. Haga essa mulher, este homem, receber aqui agora o toque do Senhor, Jesus. Aleluia. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga. Hable com Ele. Ocupe-se a hora de sua salvação. Hable com Ele. Pida-lhe a Ele perdão por seus erros e pecados. Pida-lhe a Ele que tenha misericórdia de sua alma. E diga-lhe a Ele: Jesus, eu quero minha salvação. Eu quero minha salvação. Eu quero a eternidade a tu lado. Hable com Deus, meu amigo, minha amiga. Só em Jesus sua alma encontrará descanso. Só em Jesus sua alma encontrará paz. Então, hable com Ele. Hable com Ele. Isso, hable com Ele. Hable com Ele. E Ele vai llenar seu ser. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mim necessita ser cambiado.
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, necesita más, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más, necesita más de ti. Mira-me a mim, quando Jesus, ele acendeu, os discípulos disseram assim: Senhor, quando restaurarás o reino a Israel? Eles estavam ocupados e preocupados com o reino de Israel. E Jesus lhes disse assim: esse tempo não os toca a vós outros saber. Ou seja, em outras palavras, não se ocupem com coisas desnecessárias. Não se ocupe. Há coisas que você não vai conseguir cambiar por muito que você se preocupe. Ou não é verdade? Você vê que há situações que nos consumem. Problemas que nos consumem a tal ponto de que você está estressado. E você não consegue resolver o problema. Porque há coisas que só Deus hará. Ou não é verdade? E Jesus digo para eles uma coisa: preocupem-se e ocupem-se de uma coisa, em receber poder, quando haja venido sobre vós outros o Espírito Santo. Eles escutaram isso de Jesus. E disse assim na Bíblia: e todos eles estavam unânimes, entregados de contínuo à oração, junto com as mulheres, e com Maria, a madre de Jesus, e com os hermanos com ele. Ou seja, eles entenderam e eles começaram de contínuo ir ao templo para buscar o que Jesus havia prometido. Ou seja, eles se ocuparam para receber o Espírito Santo. E quando chegou o dia do Pentecostés, estavam todos juntos em um mesmo lugar, unânimes. Todos estavam aí com a mesma mentalidade, o mesmo desejo. E disse: de repente, vindo do cielo, um ruído como o de uma ráfaga de vento impetuoso que llenou toda a casa onde estavam sentados. E se lhes apareceram línguas como de fogo que, repartindo-se, se posaram sobre cada um de eles, e todos foram llenos do Espírito Santo. Por que eles foram llenos do Espírito Santo? Porque eles ocuparam a mente deles com isso. O mais importante é receber o Espírito Santo. Eles ocuparam a mente. A mente de eles se quedou ocupada com isso. Então, se todo o tempo eles estavam pensando: temos que receber o Espírito Santo. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Amém, gente? Com certeza o diabo intentava desviá-los, distraí-los. Mas na cabeça deles havia uma coisa: nós outros temos que receber o Espírito Santo. Mientras não recebamos o Espírito Santo, não podemos parar. E esse é o mesmo conselho que eu lhe dou.
Não se ocupe em resolver apenas o problema. Ocupe-se, sobretudo, para receber o Espírito Santo. Ocupe sua mente. Pense nisso, nas 24 horas. Você está trabalhando, fazendo suas coisas, seus quehaceres, na empresa, no negócio, onde queira que seja. Mas esteja assim, eu tenho que receber o Espírito Santo. Eu me tenho que llenar do Espírito Santo. Eu tenho que ser bautizado com o Espírito Santo. Sempre que você tenha uma oportunidade, 1 minuto, você vá ao banho, aí no banho, sentado na taça. Você diga, oh, Jesus, eu estou aqui, sentado na taça, mas eu quero o teu Espírito Santo. Você se está banhando. Oh, Espírito Santo, llena minha vida, Espírito Santo. Você vai almoçar, vai comer, está comendo, está aí, Espírito Santo, llena minha cabeça, llena minha vida, bautiza-me. Se você ocupa a sua cabeça com esse desejo, então você se vai llenar de tal maneira que você se vai a fortalecer como você nunca se imaginou. Mas haga isso, que essa seja a sua mentalidade. Eu tenho que ter o Espírito Santo. Mais que qualquer coisa, eu necessito ter o Espírito Santo. O bispo, quando que eu vou resolver esse problema? Eu lhe vou dizer o mesmo que Jesus disse aos apóstolos. Isso não competência suja, pertenece ao Padre. Quanto a ustedes, busquem o Espírito Santo. Está compreendendo? E haga suas campanhas, haga seus propósitos, haga seus votos, e a seu momento o Espírito Santo, o Padre, vai suprir sua necessidade. Mas, mientras tanto, a mente ocupada com a salvação, ocupada com o Espírito Santo. Amém, gente? Levanta suas manos para Ele, levanta suas manos. Eu adorarei ao Senhor de minha vida, ao Senhor de minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Sin ninguna explicación. Eu adorarei Yo adoraré ao Senhor de minha vida, al Señor de mi vida, que me compreendeu, que me comprendió sem nenhuma explicação. sin ninguna explicación. Espírito, 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 que barras como el fuego, Que bajas como el fuego. vem como em Pentecostés, Ven como en Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Chama-lo Espírito, 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 que barras como el fuego, Que bajas como el fuego. vem como em Pentecostés, Ven como en Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Ó Espírito Santo, levantamos a Ti nuestras manos e vem, ocupa, Espírito Santo, a vida de Tu pueblo agora. Ocupa esse homem, essa mulher, llena essa persona de Tu presença aqui agora, ó Deus, aleluia. Llena-la aqui agora, porque é de isso que Tu pueblo necessita. Eles necessitam de Tu presença, eles necessitam de Tu Espírito, eles necessitam de Ti, ó Deus. Ó meu Senhor, ó Espírito, Espírito, vem dos 4 ventos e sopla sobre eles Tu presença, para que eles vivam e revivam, para que eles se levantem, para que eles se renovem, se fortaleçam,
Vem, Espírito Santo, vem sobre essa persona sincera, sedienta, sobre essa persona que te quer. Espírito Santo, llena-la de ti agora. Essa persona que não tem forças, que se sente abatida, caída, cansada. Ó Espírito Santo, vem sobre tu povo agora. Vem sobre essas personas agora e llena-las aqui agora. Aleluia, oh aleluia. Pida-lhe a Ele que lhe llene, pida-lhe a Ele que lhe llene, pida-lhe a Ele, Espírito Santo, llena-me de ti agora. Eu quero agora, e neste momento, eu quero receber essa promessa. Isso, abre com Ele, navegue por el mar del Espírito Santo, aleluia. Isso, adore-lo. Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano del Espíritu y allí adoraré Al Dios de mi amor. Al Dios de mi amor. Chama-lo com força. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, ven como en Pentecostés y lléname de gozo. Oh, Senhor, llena-los agora. Receba da presença do Espírito Santo agora. Receba. Ele lhe dá forças. Oh, Espírito Santo, dá forças. Levanta o ânimo dessa persona agora. Levanta. Dê a Ele, Espírito Santo, as armas que ela necessita. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. Espíritu, Espíritu, aleluia. Que bajas como el fuego, ven como en Pentecostés E llena-me de gozo, Espírito. Espíritu, Espíritu, que bajas como el fuego, Vem como em Pentecostés e llena-me de gozo. y lléname de gozo. Oh, Espírito Santo, donde quiera que estemos, que esse selo que ocupe nosso pensamento, nossa salvação. Não deixe, Espírito Santo, que perdamos. Por isso eu lhe imploro, alerta-nos a cada instante. Se em algum momento essa pessoa esteja decadindo, ou esteja fragilizando-se ao pecado, que ela se acorde, que pode ser seu último momento e ela perder a salvação. E isso la haga despertar-se. Haga com eles como tu hiciste comigo, Espírito Santo. Como tu hiciste comigo, que me diste aquele sacudão e
Tu me hablaste, se Jesus volver agora, para onde iria tu alma? E eu me acuerdo, Jesus, do desespero que me agarrou. Um desespero que eu quase me mori do coração. Oh, meu Senhor, guarda nossa alma. Guarda nossa salvação. E não nos deixes cair em tentação. Em nome de Jesus. E todos digam que assim seja. Amém. Dê graças a Deus.